दिया गया है कि भगवान के संविधान के लिए वो देवताओं के भी पृथ्वी के साथ ज़्यादा पांडव में जल को लेने का आदेश प्रदान कर दिया था। ये स्वयं भगवान कृष्ण धराधाम में पृथ्वी में प्रकट होने के पहले इसलिए उन्होंने क्या कि समस्त उनसे उदाहरण करके मेरे लीलाओं की जो है सहायता। उस समय पृथ्वी लोग जो है असुरों की अत्याचार से पाप से पराक्रम हो Então a Mãe Terra, ela orou para os semideuses, porque ela estava sofrendo pelas atividades pecaminosas dos demônios. Então ela orou: por favor, me ajudem, me ajude. Os pecadores estão realizando muitas atividades más. Depois de ouvir as orações da Mãe Terra, os semideuses, o Indra disse: não podemos ajudar você, porque tudo depende do tempo, do local e da circunstância. Os demônios, eles às vezes se tornam muito poderosos, e o poder dos semideuses se torna reduzido, eles ficam mais fracos que os demônios. O ciclo do tempo às vezes faz isso: você se torna poderoso e às vezes você se torna desprovido de poder. Então, o tempo é assim, ele faz isso. Às vezes você está forte, às vezes você está fraco. Da mesma forma, a Mãe Terra, ela estava sofrendo pelas atividades pecaminosas dos demônios. Então ela começou a orar para os semideuses: por favor, me ajudem. E os semideuses responderam que nós não podemos te ajudar, mas daremos a você uma sugestão. Todos devemos ir juntos a Brahmaji e orar para ele, e a ele, porque Brahmaji, ele é o criador do universo. Ele criou tudo isso. Vamos todos juntos orar a ele. Então, ela tomou a forma de uma vaca, a Mãe Terra, e junto com todos os semideuses, ela foi a Brahmaloka. Brahma disse: eu não posso fazer nada também. Vamos orar para Vishnu. Vamos até o oceano de leite. Vamos até onde o Sr. Vishnu está descansando e vamos orar para ele. Então o Sr. Vishnu, ele estava em Yoga Nidra, ele estava descansando. Então todos os semideuses começaram a glorificar o Senhor, e ele ouviu as orações. Qual Vishnu? Kshoradakashaya Vishnu.
Então o próprio Vishnu, ele tirou ele tirou 2 fios de cabelo, e isso confirmou que em breve Prabhu ele virá e ele aparecerá na Terra e ele irá resolver todos os problemas. Um fio de cabelo branco é Baladeva Prabhu e o fio de cabelo preto é Krishna. Krishna e Balaram, ambos irão aparecer na Terra e irão resolver todos os problemas. Esse Harikatha foi falado por Shukadeva Goswami Pada Parikshit Maharaj. Ele estava explicando como a Terra estava sofrendo, então ela orou aos semideuses, depois os semideuses junto com a Mãe Terra oraram a Brahmaji, e depois todos eles oraram juntos a Sr. Vishnu. Então Deus ele disse aos semideuses que ele iria aparecer na Terra em breve. Então quando Deus ele realiza os seus passatempos, todos os semideuses eles auxiliam esses passatempos. Então todos ouviram as instruções de Deus, todos os semideuses, eles apareceram na Terra na forma de seres humanos. Então agora está sendo explicado como ele estava explicando como Kamsa ele estava a fim de satisfazer a sua irmã, ele estava dirigindo a carruagem. Isso está quando prestes a começar o 10º canto. Dessa mesma forma, quando o som aéreo veio, então Gurudeva ele está dizendo que eu estou explicando é a essência do 10º canto. Então, quando o som aéreo ele veio, dizendo, Kamsa, seu tolo, Deva, que é a sua irmã, você está organizando um casamento para ela, belo e etc. Mas você está dirigindo essa carruagem, você próprio está dirigindo? Da sua irmã e do seu cunhado? Qual é a relação entre Vasudeva e Kamsa?
Vasudeva ele é o esposo da irmã de Kamsa. Então o oitavo filho de Devaki aparecerá e ele será a causa da morte, da sua morte, disse o som aéreo. Por isso que Kamsa ele fez um voto. Quando os filhos nascerem, eu vou esmagar esses filhos, irei matá-los. Então Vasudeva Maharaj ele disse: por que você quer matar a minha esposa? Porque o som aéreo disse que o oitavo filho de Deva queria me matar. Mas Vasudeva Maharaj ele disse: por que você quer matar a minha esposa, que é a sua irmã? Não mate-a. Primeiro que você não deve machucar uma mulher. Isso é as regras das escrituras. Nunca, de qualquer forma, de nenhuma forma você deve tocar uma mulher. Então Vasudeva Maharaj ele disse: olha só, mas o som aéreo disse que o oitavo filho de Deva que seria a causa da sua morte. Esse é o ponto. Então Vasudeva Maharaj ele disse: quando os filhos nascerem, você mate essas crianças, viu? É uma solução fácil. Por quê? Porque as escrituras dizem que você não deve bater em uma mulher, você não deve fazer nada contra uma mulher. Vasudeva Maharaj estava dizendo para Kamsa. Kamsa, se você matar a sua irmã, então quem vai respeitar você na sociedade dos guerreiros? Todos irão dizer que Kamsa matou a própria irmã. Todo o seu respeito irá embora. Agora você anda cheio de orgulho, mas quando você matar a sua irmã, todos os seus amigos, parentes e toda a sociedade irão desrespeitá-lo. Não terá nenhum respeito por você. Então, vamos fazer o seguinte: quando qualquer criança que nascer do ventre de Deva, que eu mesmo darei essa criança a você. Então ele pacificou e convenceu Kamsa. É muito difícil você convencer uma pessoa que é cruel. Porque uma pessoa cruel não acredita em regras e regulações. Então ele disse: quando todas as crianças nascerem, eu darei elas a você. Então, uma a uma, cada criança que nascer, eu darei essa criança a você, disse Vasudeva Kamsa. Então aí você pode matar a criança. Então, com essa promessa, ele protegeu a vida de Devaki. E quando a primeira criança nasceu, ele pegou aquela criança em seu colo e entregou a Kamsa. Kamsa, quando viu aquela criança,
Ele disse: Vasudeva Maharaj, ele é tão religioso e ele é firme nas suas palavras, em suas promessas. Então, dessa forma, Kamsa, ele desenvolveu confiança em Vasudeva Maharaj. Então, Kamsa estava pensando: esse é um bebê recém-nascido, é fácil matá-lo. Depois de pensar dessa forma, o cruel Kamsa, ele não fez nada. E naquele momento, Narada Rishi apareceu para poder aumentar ainda mais o passatempo. Se o passatempo não acontece de forma apropriada, ou não há felicidade no coração. Narada Rishi, naquela hora, ele apareceu. Ele disse: ok, você me diga, Kamsa, o que o som aéreo te disse? O som aéreo disse que a oitava criança será a causa de sua morte. Mas olha só, se existem 8 peças, 8 pedaços ou 8 doces, 8 unidades de doce, eu fizer em um círculo, qual é o primeiro, qual é o oitavo? Me diga qual é o primeiro, qual é o oitavo. Então o calendário começa no domingo ou começa na segunda? Alguns calendários começam no domingo, alguns começam na segunda-feira. O que vem primeiro? Primeiro vem a segunda ou primeiro vem o domingo? Então, quando Narada Rishi disse isso, o cérebro de Kamsa começou a refletir. Ele começou a processar essa informação e disse: isso é verdade. Qual será a oitava criança? Me diga. Se existe um círculo. Ele estava explicando isso. Por exemplo, num aro de uma roda, você tem os raios. Então, qual é o primeiro? Qual é o oitavo? Então, o Bhagavan, ele é esperto, ele vai te enganar. O primeiro pode ser o sétimo pode ser o terceiro. Então, Kamsa perguntou: qual é a solução? Então, Narada Rishi disse: olha só, onde não tem bambu não tem flauta. Quer saber? Mata todo mundo. Quem é o primeiro, quem é o nono, o oitavo, quem é o segundo, o terceiro, mata todas as crianças, não tem problema. Kamsa, o que ele fez? Quando o primeiro filho nasceu, Vasudeva o levou até Kamsa. Kamsa havia devolvido aquela criança, primeiramente. Então, quem era Kamsa na vida passada? Kalnimi. Então você foi
amaldiçoado. Então, todo esse Harikatha, Narada Rishi, ele explicou para Kamsa. Qual o Tata Siddhanta? Os 6 filhos de Deva, qual é a conclusão? No coração do sadhaka há 6 tipos de inimigo: cobiça, ira, inveja, etc. Enquanto esses 6 inimigos estiverem lá, Bhakti não pode aparecer. Então, esses 6 anartas devem ser destruídos, esses 6 inimigos devem ser extinguidos do coração. A gente deve limpar o nosso coração. Enquanto o coração não estiver limpo, Deus, ele não pode se manifestar lá. A segunda coisa é Deus. Quando ele aparece no coração? Quando o amor lá, Deus, ele se manifestará. Shirada Sadhusanga, Anartha Nivritti Bhajana Kriya Anartha Nivritti Nishtari Virucha Shakti Bhava. Então, gradualmente temos que seguir Shirada Sadhusanga. Gradualmente os desejos materiais do coração, no coração, eles irão embora. Então, aquilo que nos leva a Bhava Bhakti é Sadhana Bhakti. No estágio de sadhana, estamos limpando o coração. Kriti Sada Bhavet Sada. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, então Prema Bhakti. Em Prema Bhakti, Deus aparece. Aqueles que têm prema no coração, para essas pessoas, Deus aparece. Mas o ponto inicial é Sadhana Bhakti. No Srimad Bhagavatam, qual é a mensagem dada? As 3 mensagens, os 3 ensinamentos proeminentes são Sambandha, Abhideya e Prayojana. O conhecimento do nosso relacionamento, o processo e a meta. Sambandha, Abhideya e Prayojana. Através de Sadhana Bhakti, o coração é purificado. Então, Sadhana Bhakti não é Sadhana Bhakti enquanto o coração estiver sujo. Aonde a luxúria, Rama não aparece nesse local. Assim como luz e escuridão não residem no mesmo local ao mesmo tempo. Aonde há Ram, não há a luxúria. É um provérbio em hindi. Então, 6 inimigos no coração. Temos que removê-los do coração. Mas veja, os 6 inimigos no coração, se você os engaja em Bhagavad Seva, não engaje-os em Bhagavad Seva. O que eu disse? Não abandone, não deixe. Conecte tudo a Deus.
Ofereça tudo a Krishna. O que quer que você tenha, ofereça isso a Krishna. Então, ira, como é que você vai engajar a ira? Aqueles que criticam o Guru e Vaishnavas, você engaja a sua ira. A avidez não deve ser por comer doces saborosos, mas por ouvir Harikatha. O Guru falou, discípulo, vai lá buscar 4 rasagolas no mercado. Ele pegou o dinheiro e foi até o mercado. E ele voltou. E ele deu apenas uma rasagola para o Guru. Quantas? Uma. O Gurudeva falou, eu falei para você para trazer 4 rasagolas. Por que você só me trouxe uma? Oh, Gurudeva. Por favor, escute. Escute-me. Ele começou a instruir o Guru. Gurudeva, no seu Harikatha de ontem, você disse que as coisas hoje em dia não são boas. Qualquer coisa que se compra no mercado, primeiramente deve-se verificar a qualidade. Então trazer. Você saboreia, vê se aquilo é algo bom, então... E aí você traz. Então eu comprei 4 rasagolas. Então, dentro dessas 4, uma eu peguei para testar a qualidade, para saber a qualidade. Então a primeira eu usei, mas estava muito boa. Aí sobrou 3. Gurudeva, aí você disse que o número 3 era algo inauspicioso. Então existe um provérbio que existe, onde tem 3 pessoas sentadas, elas irão brigar certamente. Então é um provérbio. Então o número 3 não era bom. Aí eu fui, comi mais uma e sobrou 2. Tá, o que você fez com essas 2? O Guru perguntou. Gurudeva, eu vou falar uma coisa pra você. Gurudeva, você não tem nenhum outro discípulo nesse templo. Eu sou o seu único discípulo. Você é o Guru e eu sou o seu discípulo. Tudo que você come, você sempre deixa alguma coisa pra mim. Quase sempre metade do que você come você deixa pra mim. Então eu pensei, eu tô com 2 rasagolas. Uma é sua, a outra é minha. Por isso que eu pensei, eu já vou adiantar minha parte. Então a saliva estava escorrendo na minha boca. O que eu fiz? Eu comi a rasagola. Então a essa altura eu já havia comido quantas? 3 rasagolas. O que? Era rasagola grande, eram rasagolas bem grandes. Como Radha Bhoga. É uma rasagola bem grande. Muito saborosa. Uma rasagola muito boa. Muito grande. O que? Como é que você conseguiu comer 3 rasagolas desse tamanho? Aí o discípulo falou, Gurudeva, o que eu posso te dizer? Veja só, vou mostrar pra você como é que eu comi as 3 rasagolas. Aí ele pegou a última rasagola, abriu a boca e comeu. Então você tem que ter avidez porque por Harikatha. E você tem que pensar que esse é o seu último nascimento. Se você tem avidez por Harikatha, você irá entender. Esse é o seu último nascimento. Se você tem avidez por ouvir Bhagavad Gita, avidez apropriada, então você deve pensar o quê? Esse é o meu último nascimento. Não há a necessidade de novamente nascer nesse mundo material. Definitivamente você irá para Goloka Vrindavana. Por isso a avidez é algo muito importante.
oferecer a sua luxúria Krishna, avidez. Então o apego deve ser pelos devotos puros do Senhor. Você deve engajar dessa forma. O Harikata de Vritasura também está explicado. Só tem uma oração. Que eu tenha apego pelos seus amados devotos. De acordo com o karma de vidas passadas, eu vou circular dentro do ciclo de Sansara, mas não tem problema. Mas que dentro disso eu só quero uma bênção. Que nascendo nesse mundo material e obtendo corpos de acordo com o meu karma passado, eu não fique apegado aos meus membros familiares, à minha família. A causa do aprisionamento é o apego. O Srimad Bhagavatam é explicado, Harikata de Bharata Maharaj. Bharata Maharaj, ele era um rei, ele deixou tudo e ele foi para a floresta. E ele estava sentado na montanha realizando bhajan. E no fim da tarde, ele viu que um veado fêmea estava para dar à luz próximo do rio Gomati. Naquele meio tempo, um leão veio e atacou aquele veado fêmea, corça, eu acho, não é o nome. Atacou aquela corça. Então, a corça foi atacada. Naquele momento, o bebê que estava no ventre da corça saiu e aquele bebezinho ficou ali dentro da água. Então, o que aconteceu é que Bharata Maharaj viu tudo aquilo. Ele interrompeu o seu bhajana. Bharata Maharaj, ele foi até lá para socorrer aquele bebezinho, aquele veado recém-nascido. Então ele começou a alimentá-lo. Então ele começou a ficar apegado àquele bebê veado. Depois de um tempo, enquanto Bharata Maharaj estava cantando santos nomes, aquele bebê veado vinha e colocava as duas patas dianteiras no colo de Bharata Maharaj. Às vezes, quando Bharata Maharaj ele coletava toda a parafernália para fazer a adoração da deidade, e o bebê veado, ele vinha e ele defecava na parafernália da deidade. Então Bharata Maharaj, ele começava a castigar aquele bebê veado. Aí o bebê veado começava a chorar e Bharata Maharaj se compadecia. Então ele vinha e colocava novamente aquele bebê veado no seu colo. Então, com o tempo, aquele pequeno veado começou a crescer. E um dia já era
pôr do sol, um certo dia. Então, um dia, vários outros veados vieram ali. E aquele veado que estava junto com o Bharata Maharaj correu junto. Então ele começou a procurar onde está aquele meu veado. Ele começou a procurar por todos os lados. Talvez ele tenha ido muito longe. O que aconteceu? Ele subiu no topo da montanha. Quem? Bharata Maharaj. E ele começou a olhar aonde aquele veado ele foi. Já era o que? Já era fim de tarde e era inverno. O pé dele escorregou porque o chão estava molhado. Então, absorto em buscar por aquele bebê veado, ele simplesmente se esqueceu que o chão estava escorregadio e ele caiu do pico da montanha e ele deixou o corpo. Então veja só, enquanto ele pensava e meditava sobre aquele bebê veado, ele deixou o seu corpo. Então no Bhagavad Gita o que é explicado? Aquilo que você pensa no momento da morte, qualquer coisa que você esteja pensando no momento de sua morte, na sua próxima vida, você alcançará um corpo similar, compatível com esse pensamento que você estava tendo. Então, pensando no veado, Bharata Maharaj, ele abandonou seu corpo. Ele nasceu como, então, na sua próxima vida? Ele nasceu como um veado na sua próxima vida. Ele perdeu a vida humana e ele foi para o corpo de animal. Então, Bharata Maharaj agora, ele nasceu como um veado e ele costumava ficar próximo dos sadhus, dos santos. Ele não entendia no seu corpo de veado, ele não entendia a linguagem dos santos, ele simplesmente ficava ali, em volta dos santos, chorando, chorando, chorando. Porque ele se lembrava que na sua vida passada, ele era Bharata Maharaj. Eu fiquei apegado a um veado e por isso eu nasci com esse corpo. Eu abandonei todo o meu reino, minha família, eu fui para a floresta para seguir o caminho da espiritualidade e eu fiquei apegado a esse bebê veado. E agora, isso aconteceu comigo e ele estava chorando e chorando. Porque os animais eles não conseguem se comunicar na mesma linguagem diretamente com os seres humanos. Então, depois de deixar aquele corpo de veado, ele agora nasceu nossa próxima vida como Jara Bharata. Então, o que você deve fazer com a sua avidez? A sua avidez você ofereça para Krishna. A sua avidez deve ser para ouvir Harikatha. Tudo que você tiver, todos os seus desejos, ofereça isso ao Senhor. O que você faz com a ira? A ira você deve direcionar àqueles que criticam os sadhus, os santos, os devotos. And mad, mad significa intoxicação.
Então você deve ficar intoxicado de ouvir Harikatha. Então quando uma pessoa ela bebe Harikatha, quando ela bebe álcool, uma pessoa ela fica alta, high. Então você deve ficar intoxicado, você deve ficar como se pode dizer, intoxicado, alto, por ouvir Harikatha. Então você deve se tornar como uma pessoa louca cantando santos nomes. Então, já foram qual inimigo falta para engajar? Matsarya. Matsarya significa inveja. Quando você vê o progresso do outro, você sente inveja, ciúmes. Matsarya. Matsya significa peixe. O que significa peixe? O peixe grande. Ele pensa assim, se eu não comer esse peixe pequeno, um dia esse peixe pequeno ele vai ficar grande e ele vai me comer. Ele vai competir comigo. Então o que vai fazer? Então um peixe grande ele vai come o peixe pequeno. Isso, obrigado Malendidi. Intoxicado, embriagado, inebriado, viciado. Então quem é invejoso é aquele que por ver o progresso do outro, ele se sente incomodado. Então isso é conhecido como Matsarya, inveja. Matsarya. Matsya significa peixe. O que é que os peixes grandes eles fazem no oceano? Eles comem os peixes pequenos. Eles abrem a boca, bebem uma grande quantidade de água e junto com essa água estão os peixes pequenos. E eles engolem esses peixes pequenos. Então, vendo o progresso dos outros, essa inveja vem no coração, esses ciúmes. Como é que essa pessoa está fazendo um progresso tão rápido? Como é que essa pessoa está com dinheiro? Como é que essa pessoa está cheia de riqueza? De alguma forma, tem que derrubar essa pessoa. Tem que enganar essa pessoa. De alguma forma, tem que puxar o tapete dessa pessoa. É por isso que essa inveja, ela não é possível de ser engajada em Bhagavad Seva, no serviço a Deus. Tudo pode ser engajado no serviço a Deus. A sua avidez, o seu apego, a sua loucura. Tudo isso então tudo pode ser engajado, mas uma coisa é inútil. Os outros 5 você consegue engajar. Tudo pode ser engajado, os 5 dentre os 6, mas o 6º, que é a inveja, não pode. Se cantar os santos nomes, tudo vai ser extinguido do coração. Param Vijayate Shri Krishna Samkirtanam. Então, se você cantar os santos nomes, mas não ouvir Harikatha, não vai adiantar. E se você ouvir Harikatha, mas não cantar os santos nomes, vice-versa, não vai funcionar. Ambas as coisas devem estar presentes.
Então esse é o Tattva-siddhanta. Então temos que entender o Tattva-siddhanta. Por exemplo, uma pessoa está cantando 3 lakas por dia, mas não tem gosto por Harikatha. Isso não é apropriado. Ouvir Harikatha. Ambas as coisas você deve ter. As duas coisas são importantes. Por isso que você deve ouvir Harikatha e cantar os santos nomes. Ambas as coisas devem estar presentes. O ponto que eu estou falando é sobre que os 6 filhos de Deva, que representam os 6 inimigos, de acordo com a perspectiva do sadhaka, eles representam 6 inimigos no coração, que é a cobiça, a ira, a raiva, a luxúria, a inveja. Então, quando Deus ele vem, tudo deve ser preparado antes. Então, qual é o significado? Então, a luxúria, a ira, a cobiça, a ilusão, o orgulho e a inveja. Então quem é o 7º filho de Deva? Que é Baladeva Prabhu. Então depois que os... Por que Baladeva Prabhu ele vem? Então, depois que os 6 inimigos eles são tirados do coração, então Deus ele pode aparecer. Então primeiramente Baladeva Prabhu ele vem porque ele é asana, ele é onde Krishna se senta. Quando Deus ele vem, que você precisa de uma asana, um local onde ele vai se sentar. Então Baladeva Prabhu ele está dando esse é o ensinamento. Eu preparo tudo para quando Deus ele chega. Esse é o ensinamento de Baladeva Prabhu. Ele tem esse humor, né? Ele está indo e arrumando tudo. Então, Gargacharya, quando ele estava fazendo a cerimônia de dar nome a Krishna e Balarama, Gargacharya ele disse: veja só, esse é Rohini Nandana, o filho de Rohini. Ele vai ter 3 nomes. Um é Ram, o outro é Balaram, e o terceiro é Sankarshana. E Rama significa porque ele dá prazer no coração de todos. Baladeva Prabhu ele é tão belo e ele atrai o coração de todos. Ramayati Ram. Ele está presente no coração de todos. O segundo é Balarama. Bala significa por fora ele é poderoso. Ele é a deidade que preside o poder. Sem Baladeva Prabhu, o poder ele não pode existir. Que ele é Sandhini Shakti. 3 estátuas você tem que entender: Sandhini, Samvit e Hladini. Esses 3 estátuas você tem que entender. Hladini significa Ananda. Então, Hladini é Shrimati Radhika, Samvit é Krishna e Sandhini, quem é? Baladeva Prabhu, Sandhini Shakti.
Quando você for a Bhajana Sadhana, quando você tiver o poder transcendental, se você não tiver essa potência, esse poder transcendental, sem isso não é possível adentrar no caminho espiritual, no reino de Bhakti. Akhanda Guru Tattva Baladeva Prabhu, pela misericórdia de Baladeva Prabhu, nós conseguimos adentrar o caminho da espiritualidade. Guru Kripa Kevalam, apenas a misericórdia de Guru. Porque Baladeva Prabhu ele é Akhanda Guru Tattva, o princípio indiviso. Sem a misericórdia de Guru, o que nós vamos, o que a gente vai obter? Quem está dando misericórdia? Nityananda Prabhu. Ele deu a misericórdia para Jagai Madaya. Pode dar o abrigo para nós, porque nós somos tão pecaminosos, mas Nityananda pode ajudar porque Nityananda Prabhu é extremamente misericordioso. Então quem pode ajudar uma pessoa assim? Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu está levantando os seus braços. Ó irmãos e irmãs, apenas cantem os santos nomes. Akroda Paramananda Nityanandaraya Abhimanashana Nitya Nagare Bedaya. Nityananda Prabhu, ele não é alguém egoísta, ele está indo de casa em casa dando a misericórdia para todos. Akroda, ele não tem nem mesmo uma gota de ira. Abhimanashunanita Nagare Bedaya, ele está indo de vila em vila, de casa em casa. Essa é a misericórdia de Nityananda Prabhu. Você simplesmente precisa cantar os santos nomes, o nome de Gaura Hari. Quem pode dar misericórdia pra gente? Nityananda Prabhu. Por isso que a gente precisa da misericórdia de Nityananda Prabhu. Que poder a gente precisa do poder transcendental e de onde esse poder virá para que a gente possa praticar a vida espiritual? Ele virá de Nityananda Prabhu. Essas são as glórias de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, ele é Avaduta. Ele está indo em todas as casas. Por isso que Gargacharya deu o nome para ele de Balaram. Um é Bala e o outro é Ram. Balaram, poder transcendental. Sankarshan. Sankarshan significa que ele foi transferido do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Sankarshana significa que ele está atraindo a todos. Sankarshana. Karshana.
Então, antes de você cultivar a terra, plantar, você tem que destruir você tem que bater no solo para tirar as pedras. Às vezes tem grandes pedras, então você tem que... Baladeva Prabhu, ele tem duas coisas com ele. Uma coisa é a sua massa e a outra é o seu arado. Então, com sua massa, essa sua arma, ele usa para esmagar as pedras no solo. Então, grandes montanhas estão presentes no nosso coração, que são os anatas. Nityananda Prabhu, ele quebra em pedaços. No Chaitanya Bhagavatam, Vrindavan Das Thakur, ele se sentou para falar sobre escrever sobre o Harikatha de Mahaprabhu, mas quando ele começou a falar sobre Nityananda Prabhu, quando ele viu, tudo já tinha acabado as páginas. Essas são as glórias de Nityananda Prabhu. Pelo poder de Yogamaya, então esse é o poder de Yogamaya. Ele foi transferido do ventre de de Devaki para o ventre de Rohini. Mas as pessoas pensam que na verdade a criança que estava no ventre de Devaki, ela morreu como um aborto espontâneo. Então Deus, ele aparece no ventre de Devaki. Gura Premanande. Quão belo são esses passatempos. Então amanhã o Bhagavad Gita, ele começará. Que horas? Então é anunciado. Que horas? 4 da tarde. Amanhã é Kalashatra. Todos estejam prontos antes das 4 da tarde. Todos realizaremos Naga Sankirtan. Acredito que são 7h30. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Porque são 8 horas e 7h30. 4h30 daqui. Isso serão 7h30 da manhã, horário de Brasília. Não, acho que não é meio-dia não, Dede. Porque são 8h30 à frente. Então 8h30 menos 4 da tarde significa 7h30 da manhã no horário de Brasília. 7h30. Meio-dia, no caso, seria se aqui
na Índia fosse 8h30 da noite, porque como são 8h30 para frente, então 8h30 da noite aqui da Índia é meio-dia do Brasil. Mas como começa às 4 da tarde da Índia, isso significa 7h30 da manhã no Brasil.